sou Tainá Faligurski, tenho 30 anos, resido em Frederico Westphalen. Ah, Fui convidada então para dar essa entrevista, contando a minha história de vida. Ah, Minha história de vida ainda começa no útero da minha mãe. Meu pai abandonou minha mãe grávida de mim. Aos 5 anos, quando eu tinha 5 anos, ela veio falecer. E meu pai não quis saber dos filhos, então nós somos acolhidos por uma tia, minha irmã da minha mãe. Numa criação totalmente rígida, católica, eu participei de vários movimentos da Igreja Católica, até que acabei morando com o bispo, né, dos meus 13 anos aos 15 anos. Mais ou menos isso, porque eu me perco um pouco na data, porque como eu faço aniversário em dezembro, eu acabo confundindo o ano, né. Então, quando eu fui morar com o bispo, segundo o Ministério Público, eu fui vítima de estupro de vulnerável. E quando eu saí da igreja, não houve a investigação, porque a denúncia não foi imediata, né? Então, eu fui praticamente expulsa, fiquei reclusa da igreja, perdi minha fé, né? Porque quando minha mãe morreu, eu me apeguei naquilo que minha família me ensinava, que a igreja era a mãe, né? Então, eu perdi todo o meu laço de fé. E ali eu conheci a Umbanda, então, né, que eu comecei a ter minha formação religiosa que eu tenho hoje, que eu sou batuqueira do Rio Grande do Sul, do Batuque do Rio Grande do Sul, na nação de Cabinda e no culto de Quimbanda. Quando eu saí da igreja, então eu fui morar sozinha, na casa que era da minha mãe, em cima do terreno dos meus avós paternos. Porque quando minha mãe e meu pai casaram, eles compraram esse terreno de boca, né? Não, coisa de família daquela época que ninguém imaginava que depois dava tanto problema herança. Quando minha avó faleceu, então, um pouco antes, meu pai veio morar comigo, se separou e veio morar comigo. E eu fui viajar para uma obrigação religiosa depois que minha avó faleceu e eles queriam vender o terreno. Então, a casa de madeira simples, eles acabaram desmanchando, me deixando no olho da rua sem nem sequer me avisar. Eu acabei, então, indo morar de favor com meu pai de santo em Cruz Alta, o meu ex-pai de santo em Cruz Alta, até que um dia, meu padrinho de religião, um dos meus padrinhos, me perguntou qual era a minha expectativa de vida. Que foi quando me deu um start, que eu não tinha expectativa de vida naquele momento. Eu estava ali apenas sobrevivendo e empurrando a vida com a barriga, como diz o ditado popular. Quando ele me disse isso, então eu decidi voltar para Frederico Westphalen, onde eu me posicionei então como já nesse momento mãe de santo. Já havia em 2017 começado a investigação do Ministério Público através de uma denúncia dos próprios padres. E E ali, como religiosa de matriz africana, numa cidade de 32 mil habitantes, onde quem construiu a cidade praticamente foi a Igreja Católica, né? Tem uma catedral belíssima, enfim. ah, o povo começa a comentar, enfim, eu acabei ficando conhecida como mãe de santo. E quando estourou na mídia, então, através da Intercept, o caso que o Ministério Público denunciou, né, levou à justiça a denúncia, ofereceu a denúncia, eu acabei ficando mais conhecida ainda, porque eu acabei aparecendo em rede nacional, enfim, e isso me fez com que eu me tornasse muito mais conhecida. Aí, então, passado tudo isso, quando estava chegando em 2020, 23, não sei, em 2023, ano passado, estava chegando próximo o dia do orgulho LGBT. E eu vi que ninguém fazia nada, nós não tínhamos um movimento na cidade, nós não tínhamos representação. Foi quando eu comecei a conversar com alguns amigos da comunidade e decidimos então organizar alguma coisa. Organizamos uma mateada na praça da cidade e dali surgiu a ideia de nós criarmos a associação. Criamos a associação, eu fui eleita presidente por unanimidade e, e seguimos na luta, buscando representação, já por ser conhecida. Então, quando chegava nos lugares, alguns numa cidade preconceituosa, uns tinham medo porque eu era macumbeira, outros porque eu sou de uma representatividade muito forte, porque por ser trans, acredito que de qualquer sigla da comunidade LGBT, para a gente poder existir, a gente precisa se impor de alguma maneira, né? Então, acabei tendo uma ligação com a Secretaria de Saúde, que me convidou para participar da conferência municipal, onde eu fui delegada, então, para participar da conferência estadual, e lá, então, representando a região Macro-Norte, delegada para representar o Estado aqui em Brasília. Eu costumo dizer que na vida a gente tem duas opções, ou ser forte ou ser forte. E então eu precisei dar um rumo na minha vida. E como eu tenho essa ligação muito cedo com a morte, por causa da morte da minha mãe, eu digo, um dia ele vai morrer. Meu pai de santo vai morrer. O que que eu vou fazer da minha vida? Dali eu vou sair para onde?
E daí foi onde eu decidi voltar para Frederico Westphalen. E aí sobre as expectativas de vida, quando você teve esse start, né, que você fala, inclusive, você teve apoio de alguém? Quem foram essas Tive, pessoas? tive apoio de uma amiga da minha falecida mãe, ela me apoiou, inclusive foi minha fiadora na locação do imóvel onde eu voltei a morar, e eu voltei como religiosa, né? Então eu voltei com uma profissão para Frederico. E quais foram, ainda sobre esse assunto, né, quais foram os principais desafios e onde você conseguiu chegar também com esse apoio que você recebeu? Eu consegui me reconstruir, né? E me incluir na sociedade como ser pertencente. Porque até então eu não era nada. Eu era só apenas um ser qualquer lá largado à margem da sociedade, como acontece muito dentro da comunidade LGBT. A partir dali, eu decidi que eu voltaria para Frederico como uma mãe de santo, que eu exerceria minha religião e eu ia me tornar uma líder religiosa E aqui na quarta Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação da Saúde, você está representando qual segmento? da diversidade. E o que você E espera? usuário. E o que você espera para Que, essa quarta conferência? que a gente possa levar propostas até o Ministério da Saúde e que elas possam ser implantadas, né? Um SUS público, um SUS que trate todos de forma igualitária e equânime, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, como eu acabo levando muitas pessoas que querem fazer sua transição de gênero, a gente sabe que muitas vezes elas têm vergonha. Mas de onde vem essa vergonha? Será que em algum momento elas já foram maltratadas ou não tão bem atendidas dentro do sistema de saúde? Então, trazer essa representação para a comunidade também é muito importante para que elas sejam tratadas de forma igualitária a todos os demais. Que um homem trans não tenha vergonha de fazer o seu preventivo e que também as pessoas saibam que um homem trans, né? Em Frederico, inclusive, teve um trabalho de uma enfermeira, da enfermeira Júlia Quintana, que ela fez uma pesquisa entre os profissionais de saúde e quando ela pergunta para quem os profissionais devem oferecer o preventivo, o Papa Nicolau, eles dizem que é para as mulheres trans. Eles não têm essa noção de compreender o que é uma mulher trans e o que é um homem trans. E aí, durante a sua trajetória, antes de você se assumir, né, depois também, como foi o seu acesso aos serviços de saúde e como hoje você reconhece o acesso ao serviço de saúde pela comunidade LGBTQIAPN+. Olha, eu fui privilegiada, né? Porque quando eu precisei do sistema de saúde, eu encontrei a enfermeira Júlia, que ela tem todo um olhar voltado para a questão LGBT. Ela desenvolve muito esse trabalho, enfim, no município. Então, eu posso dizer que eu fui privilegiada, eu fui muito bem atendida, recebida, enfim, ela encaminhou já na época para fazer o meu nome social, já no cartão do SUS, e sempre me pressionando, enfim, para fazer a retificação do nome, enfim. Ela me deu todo um apoio também, porque ela me pegou numa fase totalmente depressiva. Eu costumo dizer que ela foi minha enfermeira, minha amiga e minha psicóloga. Então a gente espera que todos os profissionais do SUS pudessem, mesmo com a desvalorização do salário deles, eles pudessem ter esse olhar humanizado, né? Porque saúde não é uma profissão qualquer, você está lidando com vidas diretamente. E quando você se torna uma líder religiosa na sua cidade, como que isso te coloca no espaço público? Né? Você começa a exercer algum protagonismo ali na sua região, isso te coloca no cenário político de alguma forma? Nos conte pra gente um pouco dessa história, como que foi esse processo? É porque antes de eu surgir, já existiam os terreiros de Umbanda, não só precursora, mas antes existia, vai ter um ato ecumênico na praça da cidade. O primeiro, inclusive, o primeiro que eu questionei a prefeitura foi o acendimento da chama, do fogo simbólico da pátria no dia 1º de setembro para abrir a semana das comemorações da Semana da Pátria. E lá dizia que ia ter uma celebração ecumênica, mas quais religiões tinham sido convidadas? Nem sequer as evangélicas tinham sido convidadas, só a Igreja Católica. E ali, então, eu fiz um movimento com os demais terreiros e com alguns vereadores e a gente chamou o prefeito e disse qual é. Aí ele alegou que não tinha os contatos, enfim, mas aí acabou mandando ofício e nos convidando. Chegando lá, não teve celebração ecumênica, né? Simplesmente nós somos figuras, assim, fomos figuração atrás dos discursos políticos deles.
Mas ali começou, então, as nossas religiões, tanto a Umbanda, o Batuque, começassem a ser respeitadas e serem chamadas. E daí surgiu também a associação, mas aí dessa associação eu não faço parte. Associação dos Cultos de Matriz Africana, de Umbanda e Cultos Afros. E você chegou a se envolver com mais algumas questões políticas na sua cidade? Mas não, meu olhar é mais voltado tanto para o lado religioso, para diminuir o preconceito, né, para tentar acabar com um pouco da intolerância religiosa, e no lado da diversidade. Legal. Nos conta um pouco assim da sua trajetória nessas conferências, né? Como é que foi para ti ser convidada? Foi tudo novo para mim, porque eu fui convidada para participar da conferência, mas não imaginava que ia ter uma eleição para eleger uma delegação para representar. Eu, com toda a minha história de vida que eu contei, eu jamais imaginei que um dia eu representaria o meu município de forma oficial, que dirá representar o meu estado, né? Então, estar em Brasília numa conferência tão importante como ontem teve a presença da ministra da Saúde, Anísia Trindade, foi tudo muito novo para mim, chocante, mas a gente está sempre aberta para debater, enfim, tudo aquilo que é para melhorar a vida de todo e qualquer cidadão, diferente de raça, gênero, sexualidade, enfim. Alguma outra história que tu acha que é importante para as pessoas conhecerem a sua trajetória, a sua atuação? Não posso, né, porque o processo corre em segredo de justiça, ainda existe esse processo. O processo não se iniciou, porque de tanto recurso e por ser uma pessoa influente dentro da igreja, ele é o mais alto cargo, ele tem o mais alto, não é o mais alto cargo da prelazia Opus Dei, mas ele é o que tem o maior cargo sacerdotal, no caso, né, porque ele é um bispo, né. Inclusive, o Papa Francisco proibiu que prelados da Opus Dei sejam elevados a bispo. Se tivesse acontecido antes, ele jamais teria sido bispo e eu jamais teria sido vítima. Entendi. Como que é o seu cotidiano no seu município, em termos de atividades, convívio com os grupos sociais, pessoas que você se relaciona mesmo, assim, no cotidiano? Me relaciono mais geralmente com amigos da comunidade LGBT. A gente trabalha, daí quando surge eu trabalho, né, eu sou mente santo, então eu fico trabalhando, quando surge alguma demanda da associação, a gente vai atender, e como a gente é uma associação regional, porque como a nossa cidade, por mais que seja pequena, ela ainda é um polo de cidades muito menores, que não teriam condições de criar uma associação, ou não sabiam como criar, ou tiveram interesse de participar da nossa. Então, quando nós começamos a criar a associação, que era para ser a nível municipal, foi solicitado que a gente mudasse para ser a nível regional. Então, a gente já foi chamada em outras cidades para atender um caso de uma criança que foi agredida porque o pai alegou que a criança era gay, enfim, com 12 anos, acho que nem a criança sabe direito da sua própria sexualidade ainda, está se descobrindo, enfim. É assim, a gente vai trabalhando conforme vai surgindo as demandas. Agora a gente encaminhou para a Secretaria do Estado um ofício solicitando um ambulatório trans, porque as pessoas trans do meu município, para fazer tratamento hormonal, psicológico, psiquiátrico e tudo o que mais necessitar, elas têm que ser encaminhadas até Porto Alegre ou Santa Maria. E não sei se isso é em todo o Brasil, mas no nosso estado tem um sistema GECOM, é o próprio sistema que seleciona e vai mandando as pessoas. E está muito demorado, claro, por causa da enchente que teve, né? O estado está se reconstruindo ainda, e as pessoas então ficam ali na fila de espera. Então, descentralizar esse serviço também é algo essencial. E quando tu diz associação, é a associação dos terreiros? Sim, mas eu não faço parte. Tem a associação de Umbanda e Cultos Afros. Tá. E você já se envolveu com alguma associação, algum coletivo LGBT? Não, foi a primeira vez que, inclusive, eu fui fundadora e daí eleita presidente. Como é que foi o processo de você fazer a transição? O processo da transição é muito atípico, porque quando eu era criança, né, então meu pai abandonou minha mãe, e quando eu nasci eu tive que fazer uma cirurgia nos testículos. E quando eu era criança, eu já me vestia, antes da minha mãe falecer, então imagina, eu tinha 5 anos, então eu deveria ter uns 4, 3. Eu já me vestia com as roupas dela, e eu tinha a cicatriz, tem a cicatriz da cirurgia. E quando eu era criança, eu imaginava que minha mãe, por esperar meu pai voltar para casa, ela quis dar um filho homem, então ela teria colocado isso em mim para me fazer homem, porque eu não reconhecia aquilo como parte de mim. Mas aí o processo de transição, eu me assumi primeiro gay, porque
as informações no interior costumam demorar a chegar. A gente nem sabia o que que era transexual. A nossa figura que nós tínhamos era a Vera Verão. Para nós, então, era um personagem. Quando era admitido dentro de uma casa de família, é porque era um personagem, né? Enfim. Então, me assumi primeiro homossexual e com o tempo eu fui me libertando. Eu tinha muito medo de me assumir, eu tinha medo de ser vergonha, né? Porque é o medo que a gente tem, como eu sempre digo, a gente nasce tendo que se provar duas vezes, tanto para a sociedade quanto para a nossa família, porque a gente não quer decepcioná-los. E a gente imagina que por ser quem nós somos, nós vamos decepcioná-los, porque nós temos essa criação de que nós não nascemos para ser trans, enfim, homossexual. E sobre esse assunto, Tainá, como foi o processo de compartilhar essa transição com outras pessoas? Tinha eu e uma amiga minha, a Gisele, na época. E nós acompanhávamos em grupo de discussão do Facebook. Então nós nos hormonizávamos por conta, para ver o perigo, então, que existe nisso aí, porque a gente sabe que o anticoncepcional, para trazer uma trombose, depois um AVC, enfim, era muito perigoso, e nós não tínhamos noção do risco que nós estávamos correndo. E eu fico pensando, né? Você estava totalmente imersa dentro da Igreja Católica e de repente você se torna, né, uma líder religiosa. Conta pra gente um pouco como é que foi esse processo assim, dentro da igreja. Quando que você, vou sair daqui? Eu estava na igreja, então eu tinha um relacionamento com o bispo, mas eu era menor. Na época eu não compreendia o que estava acontecendo. E não posso entrar em muitos detalhes porque esse processo segue em segredo de justiça. Mas está tudo no depoimento e acredito que quando tudo for resolvido, esse processo saia do segredo de justiça. Mas eu estava na igreja e numa quarta-feira de cinzas, eu me lembro como se fosse hoje, porque tinha toda a cerimônia, eu era do cerimoniário, tinha toda a cerimônia na catedral, porque é sede da diocese, inclusive. Eu recebi uma intimação, não, mas uma notificação do defensor público do meu município. E ninguém sabia, e eu morando na casa do bispo, e ninguém sabia do que se tratava. Quando eu disse, então, eu tenho que ir lá, quando eu fui ir no defensor público, a secretária do bispo disse, não, eu vou contigo. Então, todo mundo sabia o que estava acontecendo, eu era a única pessoa que ia ser pega de surpresa. Quando eu cheguei lá, eles estavam entrando com um processo de internação psiquiátrica. Uns dias antes, um outro padre tinha dito que estava me achando meio depressivo por causa da morte da minha mãe, que devia ser isso, porque ele passava por isso também, e me levou na psiquiatra que ele consultava. Essa psiquiatra, ela não fez uma avaliação de conversa. Ela botou uns eletrodos na minha cabeça, eu não sei o nome correto científico. E ela pegou e encaminhou foi anexado esse laudo que ela deu, dizendo que eu precisava de internação, inclusive o laudo dizia que eu precisava de internação psiquiátrica, porque eu tinha sexualidade suspeita, inclusive ela alegou que eu era usuário de drogas, nunca usei drogas, né? Enfim, alegou isso sem nem sequer fazer nenhum tipo de exame. E foi quando então eu conheci a Umbanda. Estava ocorrendo esse processo, estava esperando a decisão do juiz, se me internava ou não, e eu voltei a morar com a minha tia daí, depois que eu saí do defensor público. Aí, morando com a minha tia, tinha um terreiro perto de casa, estava tocando tambor, e eu decidi entrar para ver o que estava acontecendo. Eles me levaram a tomar um passe, a entidade me contou tudo o que estava acontecendo na minha vida, e disse que ia me ajudar. No domingo à noite, meu pai trouxe o número do processo para ver se tinha saído a decisão do juiz. Quando eu li o processo lá, que eu era ré no processo, que eu não tinha advogado de defesa, que eu nem sequer tinha sido ouvida pelo juiz, aí eu fui no conselho tutelar, que eu ainda era menor de idade. Fui no conselho tutelar e fiz um escarcéu com as conselheiras tutelares, que qual que era a função delas, que era me defender ou ficar do lado da igreja porque elas eram beatas. E que se eu fosse internado eu iria, mas que eu não ficaria um dia. Quando eu voltasse, na minha cabeça eu ia voltar, se eu fosse internado, o bispo não ia ficar uma semana naquela cidade. Foi então quando elas entraram em contato com o juiz, e o juiz pediu então o parecer do psiquiatra do município. E daí fez todo um laudo totalmente diferente, inclusive chamando a médica de charlatã. Nossa, e qual que era a acusação que você estava sendo... Você se tornou ré por qual acusação? Dizia que eu precisava de internação psiquiátrica por... Como é que era o termo que ela usou? Tinha 3 pontos. O das drogas, como eu relatei, mas eu não usava drogas, não uso. A sexualidade suspeita, que isso é um crime, inclusive, né?
E tinha um outro termo que ela disse enfim, resumindo, eu poderia criar histórias na minha cabeça. Né? Por que será? Tainá, você poderia voltar num ponto quando você fala que foi morar com um padre, correto? Com bispo. Com bispo, na infância. Eu tinha 13 anos já, não era tão infância. Ah, tá, desculpa. Por que isso? Porque a minha tia nos pegou para criar, mas quando surgiu algum problema já, né, na fase pré-adolescente ali, ela não resolvia esses problemas, ela chamava meu pai. Meu pai foi um homem muito grosseiro, me espancava, nos espancava. Meu pai tinha um ônibus na época, ele era motorista de ônibus, comprou um ônibus, eu tinha que com 12 anos tirar licença para NTT. E era um inferno, imagina, com 12 anos, 94, e eu sou de 94. Nem sei que ano era, a tecnologia não era tão moderna, enfim, digitar todos os RGs que tinha que digitar no site da NTT. Se você errasse um, você tinha que recomeçar tudo de novo, e eu ali, uma pré-adolescente, fazendo aquilo, às vezes errava, e daí ele começava a me bater, me dar tapa na cabeça, me chamar de incompetente, e eu fui no conselho tutelar pedir um abrigo. Não pela minha tia, mas por causa o que ele acabava fazendo dentro da casa dela. E qual é a relação com o seu pai hoje e com a sua tia? Hoje ele é falecido. Com a minha tia eu me dou super bem. Com ele morreu sem a gente conversar. Principalmente depois que ele, né, desmanchou minha casa, me deixou na rua. Mas enquanto vivo, ele participou. Como foi, na verdade, a participação dele nesse seu processo? Traumatizante. Nenhuma. Ele não teve participação. Minha tia também não, porque nessa fase da transição eu me afastei da minha família, né? Eu fui pra Cruz Alta, estava em Cruz Alta, enfim, e me transicionei. Você vê isso como um preconceito? Do meu pai? Sim. Não sei se ele tinha preconceito ou não, ele foi uma pessoa má, na verdade. Não posso dizer que foi preconceito, porque meu irmão é gay e eles não tinham esse mesmo problema. O meu problema com ele surge desde a gravidez da minha mãe, então não posso dizer se é ou não preconceito. Ou se ele tinha medo de sofrer preconceito também. E quando eu fui no conselho tutelar, que daí me perguntaram como é que eu fui morar com ele, que eu pedi um abrigo, o conselho tutelar entrou em contato com a igreja, porque sabia que eu ia na igreja. Era um bando de beatas, conselheira tutelar. Aí ele disse que se eu fizesse isso de novo era para chamar ele, era para acionar ele. E daí eu fiz esse processo de novo, porque mais uma vez eu tinha sido espancada pelo meu pai, e daí eles acionaram a igreja e me levaram a morar com o bispo. Consta em ata do conselho tutelar isso, enfim. E o que você viveu com o seu pai, a relação que você... Nenhuma. Sim. Muito pouca. Mas esse desconforto, não sei se é a melhor palavra, mas enfim, a relação, o contato que vocês tiveram construindo ali, uma relação social. Você teve a mesma vivência com grupos em outras instâncias, como por exemplo, no próprio serviço de saúde mesmo? Eu não entendi a pergunta, pode repetir. Tá. A relação com o seu pai não foi harmoniosa? Não. Tá. Isso que você viveu com ele, você também encontrou e vivenciou com outras pessoas, com outros grupos? Sim. Outros serviços, outras instâncias? Sim, numa cidade pequena. Na escola, uma vez, quando tinha feito transição ainda, no ensino médio, eu precisei ouvir uma vice-diretora me dizer: você não precisa mostrar para todo mundo que você é gay. Eu perguntei, então, se ela escondia das pessoas que ela era mulher. Né? Sempre teve que ter esse embate, esse confronto para a gente poder resistir. Então foram em várias instâncias, né? Até que a Júlia surgiu e começou a trazer esse debate para dentro da pasta da saúde do município. Nós estamos tentando levar esse debate para a educação, mas agora com as eleições, enfim, com a transição de governo, a gente vai ter que esperar um pouquinho porque vai mudar a gestão. Na escola, como que era o seu cotidiano na escola? Na escola foi um inferno também. É o bullying como todas e todos da comunidade LGBT, acredito que passam. Bichinha, viadinho, boiola, desde a pré-escola até a 8ª série, que foi quando então eu me assumi. Quando eu me assumi, parou o preconceito. Se eu soubesse que ia acabar, eu tinha me assumido antes. É o paradoxo do armário, né? Tem que ter esse conceito na universidade, que é isso, quando você se assume, o preconceito ele é mais direto, mas pelo menos você tem como resistir, né? Sim. O paradoxo do armário é bem esse. E
E me conta, e a Tainá, hoje, quem ela é? Hoje eu sou uma mãe de santo, reconhecida, graças à Mãe Oiá no meu município, por ser a única também, né? Então, quando não tem concorrência, é muito fácil você ser a mais conhecida. Ah, mas eu sou referência, né? Existe algum caso de homofobia na universidade, na UFSM, eles acionam a associação, eles me chamam. Existe algum debate sobre LGBT na universidade, eu sou chamada também a participar, a associação é chamada também, enfim. Então hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa pública no meu município. E uso desse espaço público que eu tenho, dessa voz, para poder dar voz para aquelas pessoas que ou não conseguem usar sua voz ou que não têm acesso às portas que eu tenho. E seus planos para o futuro? Eu ia fazer essa pergunta, Fred. Eu juro, juro. Meus planos para o futuro é continuar com a associação, né? Esperar lá, terminar o meu mandato, vai ser, a gente levanta nomes porque a gente vê uma dificuldade muito grande, né, nessa juventude que tem hoje. Eles acham que está tudo ganho, que está tudo normal, que não existe um perigo do retrocesso, da gente ter que voltar a correr para não apanhar, como foi na minha época. Mas espero levantar esses nomes e seguir a minha trajetória religiosa e servindo a comunidade, tanto LGBT como qualquer outra que precise de mim e eu possa ajudar.